Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. E a principal notícia desde terça-feira são as quedas violentas que o CPTS ele vem passando, né? Se nós olharmos aqui no Google, só hoje ele vai caindo 2,37%. Se nós pegarmos os últimos 5 dias, essa queda sobe para 4,26. Se nós colocarmos aqui um mês, 6,32. Se nós colocarmos aqui os últimos 6 meses, ele já tem um acumulado de 12,82, no caso agora 12,71. Ou seja, ele caiu em média 2% todos os meses, certo? Se nós olharmos os últimos um ano, né, aí ele consegue ter um acumulado um pouquinho menor, bater a casa dos 7,37%, porque vai pegar um pouquinho ali daquela subida, né? Aquela subida que veio no cenário, principalmente de queda da Selic, né? E isso acontece por quê? Porque o CPTS ele tem um problema. Qual é o problema? Que muita gente está vendo a queda, está se desesperando, mas se você acompanha aqui o canal, eu já falei para vocês o que aconteceu. Na pandemia, o governo, para acelerar a economia, ele baixou a taxa Selic, colocou ela na casa de 3%. Para quê? Para forçar as pessoas a consumirem. Só que aconteceu, nós tivemos a flexibilização e essa Selic saiu de 3 e bateu 13,75. Só que o que aconteceu? No momento em que a Selic estava na casa de 3%, os gestores do CPTS achavam que essa taxa ia permanecer por muito tempo, porque eles não acreditavam no movimento rápido da economia e eles se endividaram, ou seja, se alavancaram via CDI, o que foi um erro, porque você se alavanca via IPCA. Ele se alavancou via CDI. Como ele se alavancou via CDI, o retorno foi bem alto. Por quê? Porque você se endivida a 3% e estava tendo um retorno bem maior. Entretanto, essa dívida que estava indexada na casa ali dos 3%, 4%, com a subida da taxa Selic para 13,75%, essa dívida se tornou um trambolho enorme e come todos os meses o rendimento da carteira de CRI de fundos imobiliários, ou seja, na carteira de uma forma geral, né, de créditos recebíveis imobiliários, de uma forma geral, tanto que faz mais ou menos uns 2 anos, onde nós temos pequenos meses onde o custo da produção compromissada ela não negativa. Então, todos os meses ela está deixando a receita que vem de CRI negativa. Por isso que o CPTS, mesmo com essa queda violenta que ele está tendo, ele ainda mantém um dividendo de 11,52. Por quê? Com a queda da cotação, o que deveria acontecer? O dividendo subir proporcionalmente. O CPTS ele vem caindo, só que o dividendo não está subindo, porque o dividendo não consegue subir em cenário de Selic alta, porque ele se endividou via Selic. Então, a queda fez com que ele já fosse para casa de R$ 7,40. Nós ainda vamos ter mais 2 reuniões do Copom, onde nós vamos terminar esse ano com a Selic na casa de 11,75. Ou seja, muitos investidores eles falavam que a pior fase do CPTS tinha passado. E era verdade, porque todo mundo achava que a Selic ia se manter alta. Quando ela caísse, ela iria cair e estabilizar na casa dos 9. Só que isso não aconteceu. Ela veio para a casa dos 10, 10,25 e ela fez um V. Quando ela faz um V e ela sobe, ela vai derrubar todos os fundos imobiliários indexados ao IPCA. E qual é o problema? O problema aqui não é que
o CPTS está num cenário adverso. Ele está no pior cenário possível. Por quê? Ele tem uma carteira majoritariamente indexada à inflação. E qual é o problema? Nós estamos num cenário de subida de Selic. E subida de Selic é para desacelerar a inflação, o que prejudica o fundo. E, por outro lado, o fundo não se beneficia porque ele está amarrado ao custo da compromissada. Né? Então, é um fundo que sofre muito. É um fundo que só se beneficiaria no cenário de queda de taxa Selic e o governo e as gestoras e o banco deixar a inflação solta para que ela pudesse ali ativar a economia, né? Ela pudesse disparar a economia, ali fazer uma grande movimentação. E não é esse cenário. Nós estamos num cenário de subida de Selic para desacelerar a inflação. E subida de Selic para desacelerar a inflação é o pior cenário para o CPTS. Então se prepare, 7,40 não vai parar aqui, ele vai cair mais, ele vai ter que ficar abaixo dos R$ 7,00. Por quê? Porque 11,57% não vale a pena você comprar, porque o CDI vai pagar no final do ano 11,75%. E se você for para um CDB, você vai conseguir mais do que isso. E além disso, como ele é de base 10, os investidores CPF, eles não sentem tanto peso na consciência ao venderem e comprarem essas cotas. Já quando você tem um fundo de base 100, você tem um fundo na casa de R$200, que é o HGBS 11, aí esses investidores não, eles são mais resilientes. Eles têm um maior manejo ali para vender um fundo imobiliário na casa de R$200. Aqui está 7,40, ou seja, estão vendendo e você está observando uma pressão de queda. Ó. Só para você observar, olha a queda que aconteceu aqui e essa queda vai ficar maior, por quê? Porque o 11,75 não está cobrindo nenhum tipo de investimento atualmente, porque a bolsa está barata, tem muito fundo imobiliário que não está alavancado como CPTS, pagando muito mais do que isso. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Ó, nós temos o CPTS, mas vamos pegar outro aqui, embora seja mais caro. Né? Vamos pegar o REC 11, né? Vamos pegar aqui o REC 11, né? Ele é um pouquinho mais caro, mas não é R$100. Ele está na casa de R$ 77,85, está pagando 13% e está em rota de queda, porque não estão querendo receber nem 13%. Aí você diz aí, prova para mim, eu provo para você, para mostrar para você que o REC 11 ainda pode cair mais. Ó, se você observar, ele está na casa dos R$ 77,85, mas se nós pegarmos os últimos um mês, ele bateu a casa dos R$ 75, R$ 74. Se nós pegarmos os últimos 6 meses, teve alguns momentos aqui que ele bateu a casa dos R$ 75, ou seja, os investidores não estão aceitando receber nem 13%. Por quê? Porque o CDI já vai estar pagando 11,75. Então, você que está no CPTS tenha estômago. Ele vai ficar abaixo dos R$ 7,00. E isso eu falei, não foi agora. Pode pegar os meus vídeos aqui do canal. Eu falei quando ele estava acima de R$ 8,00. Eu disse, se a Selic subir, CPTS para baixo, porque CPTS está endividado via CDI. Quando o CDI sobe sem inflação disparar, é o pior cenário para o CPTS. CPTS é bom Selic baixando e existindo um estímulo à subida da inflação. Mas agora não. Selic está subindo para desacelerar a inflação, ou seja, trava o retorno financeiro do CPTS e, além disso, ele está endividado via CDI. Então, está no pior cenário para o CPTS 11. Então, você precisa ter estômago se você quiser continuar. Né? Aqui no CPTS, se prepare, porque ele vai descer, vai ficar abaixo da casa aí dos R$ 7,00. Talvez você diga, mas provo.
porque ele ainda tem uma gordurinha de 5,7% aqui para queimar, ou seja, para negativar, né? Que ele ainda não negativou, ainda estão 5,7 para queimar. Se ele tem 5,7 para queimar, ficar negativo, então aqui nós esperamos ele abaixo da casa dos R$7. Após preparar, você vai pegar CPTS abaixo da casa dos R$7, certo? E você diz, isso é possível? Oxe, se não é possível. É possível sim. E ele já esteve nesse cenário. Aonde é que ele esteve nesse cenário? Lá, ó. Lá no início de 2023, você conseguia comprá-lo aqui abaixo dos R$7. E se nós colocarmos aqui a linha dos R$7, boa parte do tempo do CPTS ele estava na linha abaixo dos R$7. Então, colocar aqui, ó, R$7. Boa parte do tempo do CPTS foi abaixo da linha dos R$7 e foi justamente no cenário de subida da taxa Selic, ó, fez com que o CPTS estivesse aí abaixo de R$7. Por isso, se prepare, goste do CPTS, segura essa mão, deixa cair mais, compra à vontade, faz o preço médio fica lá embaixo, fica maravilhoso. Agora, se não tem estômago, aí essa decisão cabe somente a você, porque o investimento é seu e a decisão cabe somente a você, certo? Então, gostou do conteúdo? Deixa o seu like, segue aqui o nosso canal, né? Todos os dias nós trazemos as principais notícias dos fundos imobiliários, todo aquele momento de pânico, como também de alegria. E você pergunta, e você tem CPTS? Tenho CPTS. Ele está caindo e eu estou lá vendo todos os dias ele caindo e eu estou tranquilo até agora porque eu sei o que está acontecendo. Agora, se você não sabe o que está acontecendo, é bom você parar para que você possa tomar a melhor decisão, porque eu não conheço a sua carteira, agora eu conheço a minha carteira e eu sei que eu consigo ali acompanhá-lo, porque até o momento ele está dentro de uma estratégia minha, que não significa necessariamente a sua, certo? Então, valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal. Deixa o seu like, segue o nosso canal, deixa o comentário, que nós ainda não somos monetizados e preciso muito aqui do apoio de todos vocês. Valeu e até o próximo vídeo.